Olá. Os gastos públicos são apontados por muitos economistas como responsáveis pela baixa taxa de crescimento do Brasil. Mas será que dá para conciliar diminuição de gastos com uma maior eficiência da máquina pública? Este é o tema do Palavra Aberta de hoje, que recebe o deputado Luiz Fernando Faria, do PT de Minas Gerais. Tudo bom, deputado? Deputado, eu tenho experiência de controle de gasto público. Foi já popularmente chamada de choque de gestão, que aconteceu lá em Minas Gerais. Como é que foi essa experiência e o que ela é diferente, por exemplo, desses simples cortes de verbas que se faz na iniciativa privada ou em alguns outros governos? Olha, pessoal, quando o governador Aécio Neves ganhou as eleições e assumiu o governo do Estado, o governo de Minas Gerais, além do descrédito que havia junto aos fornecedores, junto à opinião popular, havia também um grande déficit. O Estado de Minas Gerais estava com um déficit anual de mais de 2 bilhões e 400. Portanto, sem a menor condição de fazer qualquer tipo de investimento. Isso foram 4 anos, ou mais de 4 anos, absolutamente parados, sem investimentos. Corte de gastos, em que sentido? Como é que então, o governador implantou o choque de gestão, e isso significou o seguinte: o governador diminuiu a máquina pública do Estado em 30%. Então, ele cortou superintendências, cortou secretaria, cortou funcionários contratados, da ordem de mais ou menos 3 mil funcionários. Funcionários concursados ou terceirizados e cargos de comissionados? Era funcionários comissionados. Nos funcionários concursados não se mexeu. E implantou um sistema que é a chave de toda essa questão, que foi a remuneração por objetividade, ou seja, por produção. Ou seja, há uma cobrança de resultados. Uma cobrança de resultados. Isso não é uma coisa muito comum assim, na cultura do servidor público em geral. Como é que foi implantado isso aí? Na iniciativa privada, isso é comum. Nós temos as grandes empresas multinacionais que têm essa cultura. Mas aí se estabelece metas, né? Foi feito uma coisa... Foi feito também a mesma coisa, estabelecendo metas e resultados no planejamento mensal. Todo final de mês, há uma prestação de contas aos chefes, né, vamos dizer assim, que é levado ao secretário. Então isso aí criou condições com que o Estado economizasse alguma coisa em torno de 2 bilhões só aí. Além disso, houve também, por exemplo, aqueles fornecedores que tinham crédito com o Estado, foi feitos leilões públicos da dívida do Estado. Isso foi extremamente importante, porque essa dívida foi reduzida a mais ou menos 60% do valor. Como é que funcionava? Então tinha um determinado empresário que tinha algo a receber do governo, tinha algo a pagar, como é que era? O empresário tinha a receber do governo de alguma coisa fornecida ou trabalhada para o governo. Então o governo dizia: esse mês nós temos mais ou menos, vamos estabelecer, 10 milhões para pagamentos de fornecedores. Então você entrava na rede e via o desconto que você poderia dar da sua dívida, 40%, 45%, 35%. E aqueles que naquele mês davam maiores descontos, receberiam à vista. Os economistas tradicionais costumam receitar para casos como esse de Minas Gerais, que tinham grande déficit, grandes gastos, a seguinte receita: de um lado, aumentar a arrecadação, e de outro, cortar gastos, principalmente em investimentos novos. Foi feito isso? Fundamentalmente foi isso que foi feito. Por exemplo, foi instituído o pregão eletrônico, que é de conhecimento de todos já. E o pregão eletrônico também foi uma forma que o governo do Estado economizou mais de 40% nas contas do Estado. Então isso proporcionou o Estado, em 2 anos, chegar ao déficit zero. E a partir daí, começar os investimentos. Teve o crescimento vegetativo da receita do Estado, teve todo esse enxugamento da máquina, e aí o Estado proporcionou ao Estado condições de fazer investimentos. Recentemente o presidente Lula e a ministra Dilma Rousseff, comentando a respeito do choque de gestão em Minas Gerais, também fazendo uma alusão indireta a esse choque de gestão, principalmente o presidente Lula acabou dizendo que choque de gestão seria algo como contratar mais gente, em vez de seguir a receita ortodoxa, que é de cortar pessoal.
O que o senhor acha a respeito? Que diferença e qual é o ponto benéfico ou não desses dois modelos diferentes? Esse que mencionado pelo presidente Lula e esse aplicado lá em Minas Gerais. Esse modelo aplicado em Minas Gerais, eu posso dar testemunho, foi um modelo que deu certo. O governador Aécio Neves ele tem feito lá em Minas Gerais muitas ações de governo. Hoje o Estado tem um superávit orbital de 5 bilhões. Então saiu de um déficit de 2 bilhões, criou-se um superávit de 5 bilhões para investimento, com tendência a aumento. Então, isso proporcionou ao Estado a fazer muitos investimentos. Por exemplo, todas as cidades de Minas Gerais, que são 853, serão ligadas por asfalto até o final de 2008. Todas as cidades, num acordo que o governador Aécio Neves fez com as operadoras do sistema de telefonia celular, vão ter telefone celular. Criou-se, por exemplo, a Bolsa Estudante, extremamente interessante. Foi alguma privatização? Não. Não houve necessidade de se vender nenhuma empresa do Estado? Não foi feita nenhuma privatização. E diga-se de passagem, também, da mesma forma do Estado, foi feito um enxugamento também nas empresas do Estado, como por exemplo a Copasa e a CEMIG, que saíram também de déficit e que hoje estão com lucros muito grandes. O governo chegou a apelar, por exemplo, para outra saída também encontrada por várias outras administrações, que é de terceirizar determinados serviços, ou seja, houve algum aumento do número de terceirizados? Não, que eu tenha conhecimento, não. O que houve são as licitações que são feitas normalmente, né, e que muitas delas foram a pregão para fornecimentos de mercadoria, enfim, daquilo que o Estado necessita. E as obras também terceirizadas e negociadas em qualidade e preço, o menor preço. Então, chegou a haver aumento de impostos, como impostos estaduais, tipo IPTU, IPVA? Não, ao contrário, Vital. O que houve foi uma desoneração de vários produtos, principalmente da cesta básica, no estado de Minas Gerais, da ordem de 100 produtos. E eu, como deputado estadual, ainda naquela época, votei esse projeto na Assembleia, que desonerou mais de 100 produtos, conforme já disse, e que proporcionou condições para empresas de outros estados se estabelecerem em Minas Gerais e lá produzir. Então, agora, essa desoneração eram de produtos produzidos no estado de Minas Gerais. O governo pretende acabar com esse tipo de desconto do ICMS, principalmente, né? Que o próprio governo e alguns economistas consideram castigo de guerra fiscal. O senhor acha que, por exemplo, para Minas Gerais, unificar os ICMS estaduais e dar um prazo para que esses benefícios aí continuassem a valer durante um determinado tempo, o senhor acha que teria algum impacto em Minas Gerais em relação às empresas que se estavam lá por conta desses atrativos? Não, eu acredito que não. Eu sou a favor dessa reforma tributária. Eu acredito que não. Só vai contribuir para que os estados tenham uma alíquota única, né? E que aí acaba com essa guerra fiscal. O que aconteceu lá, e é importante que se faça isso, é porque outros estados estavam levando empresas de Minas Gerais para os seus estados, né? Conforme, por exemplo, Goiás, Espírito Santo, tiraram muitas empresas de Minas Gerais no passado. E o governador Aécio Neves resolveu entrar nessa guerra fiscal, vamos dizer assim, e reverteu esse processo. Mas me explica uma coisa, se não houve aumento de impostos, como é que houve o aumento da arrecadação? Como é que foi essa mágica? Houve em função da produção. Aumentou-se a produção em Minas Gerais. O PIB de Minas Gerais cresceu acima da média nacional, bem acima da média nacional. A produção e a exportação mineira cresceu bem acima da média dos últimos 10 anos. Então foi em função desse crescimento de produção que se aumentou a arrecadação. Este é que eu defendo que é o caminho que deve ser seguido pelos agentes públicos, pelos governantes. Aumentar a produção e não aumentar a carga tributária que já sufoca os nossos comerciantes e empresários. O governador Aécio Neves ele é apontado como um dos prováveis candidatos à presidência da República, se não em 2010 ou 2014, junto com outros nomes como o do próprio governador de São Paulo, José Serra, e da ministra Dilma Rousseff. Essa questão dos gastos públicos, da eficiência na máquina pública, você acha que vai ser um tema obrigatório na próxima campanha eleitoral? Eu não tenho dúvida não. Eu tenho uma concepção, apesar de ser da base de governo, sou do PP,
você sabe disso, eu tenho uma concepção diferente. Eu acho que nós temos que enxugar a máquina pública. Eu fico vendo, por exemplo, antigamente você citava um ministro e você sabia que pasta aquele ministro respondia. Outro dia, eu pedi ao meu motorista para me levar no ministério, ele não sabia onde era o ministério. E não é por inexperiência ou por desconhecimento. Ele é motorista aqui na Câmara há mais de 35 anos. Então ele conhece todos os ministérios. Então eu defendo uma diminuição, um enxugamento dessa máquina pública. Eu acredito que muitos desses ministérios que aí estão podem ser fundidos. Foi o que se fez em Minas Gerais, a experiência que fez em Minas Gerais e que deu certo. Então eu acho que a gente tem que acompanhar as coisas que estão dando certo. Bom, eu gostaria de agradecer a presença do deputado Luiz Fernando Faria, do PT de Minas Gerais, no Palavra Aberta de hoje, o deputado que veio comentar o choque de gestão aplicado no governo de Minas Gerais, falando a respeito dos gastos públicos. Deputado, muito obrigado pela sua presença aqui no Palavra Aberta de hoje. Eu agradeço a você por sua audiência. Até mais.